Sejam bem-vindos a mais um podcast Holocast. Esse é um podcast para toda a família. Meu nome é Lourenço Trevisan, esta é Luísa. E eu sou o João, muito bom dia. Vamos trocar um papo cabeça para o módulo 5, que é referente muito à globalização. União Europeia, blocos econômicos, envolvendo países da Ásia e da Oceania, tecnologia transnacionais, globalização do mercado financeiro. Basicamente vai ser isso. Esses são os assuntos. Bom, Eu vou começar com uma bomba aqui, porque eu sou mais novo que todos vocês. Vocês sabem o que é globalização? Ih, não tá gravando? Nossa, que engraçado, né? Nossa, sabe, eu te amo muito. É o processo, basicamente, o processo pela qual barreiras entre os mercados financeiros dos diferentes países do mundo são reduzidas. Basicamente isso. Tipo, pra começar, há muito tempo atrás, que o primeiro processo de globalização foram as grandes navegações, onde juntou o mundo. Aí teve mais uma, mas a principal onde estamos agora é pelo meio de comunicação que viemos, onde eu posso falar com o meu vizinho asiático, tá ligado? Eu posso falar com o meu mano Shota na cama, que é um japonês muito bom na guitarra, sabe? Ele é muito bom, foi pela BGS, é um ótimo guitarrista. E você conhece um pouco sobre a divisão do trabalho internacional e como ela funciona? Você pode falar um pouco sobre? Eu queria ouvir um pouco da sua opinião. O que você achou que é? Chuta aí, vai. Não literalmente. O que é... Esqueci a palavra. Era Engraçado, né? a divisão internacional do trabalho. olha, O que vocês acham que é? é uma divisão, eu creio que seja uma divisão que divide os cargos de todos os trabalhos que existem no mundo, tipo por tipo. Trabalho braçal, trabalho só nos computers, trabalho que mexe com as moléculas, essas coisas. Você está um pouco certo, você tem pouca noção. É uma divisão do trabalho de acordo com os países, onde cada país desempenha um papel importante na economia. Precisamos assentar um pouco antes, mais ou menos na Revolução Industrial, onde teve os países pioneiros, que principalmente foram os países da Europa, com o pioneirismo inglês, depois veio a França e os países da Europa. Chegou nos Estados Unidos, mas o importante é isso. E os países primeiramente industrializados, como Reino Unido, França, Alemanha, tem um grande benefício, porque eles já estão no topo. É tipo você querer rushar no high, só que você tá no 100 metros, tá ligado? É muito interessante. Então, criou uma divisão um pouco interessante, onde, basicamente, o setor terciário é muito mais responsável por países pobres, por exemplo. A fazenda, agricultura, etc. É responsabilidade de país pobre não, porque o certo é país periférico, país semi-periférico e país de centro. O que são países periféricos? São países que não passaram por industrialização ou estão começando a passar. Por exemplo, a grande maioria dos países africanos, como o Botsuana, realmente não sabe. Resumidamente pobre. Resumidamente pobre. Porque está se desenvolvendo, não? E os semi-desenvolvidos são países que... Semi-periféricos são países que passaram pela segunda fase da industrialização, por exemplo, Bostil, mais conhecido no Brasil. Deixa eu pensar. A Coreia do Sul também, apesar que ela já... Coreia do Sul, você A Coreia do Sul passou pela segunda, apesar dela já estar num nível da hora. México, Argentina, América do Sul. A China também, por exemplo, que parece. Porque, querendo ou não, essa divisão, ela não é você falar que tem os países. E tem isso um pouco. Explicando mais um pouco, os países de centro são especializados em importar coisas finas, tipo veículos. Se você vê, as principais exportadores de veículos são negócio. Entretanto, todavia, porém, mais, pensando de outra forma, em outros 500 dos países. Ah, tá, sempre periférico. E também uma coisa interessante, que muitas das empresas estão migrando para países periféricos e semi-periféricos, porque é mais barato. Porque um salário mínimo, tipo, na França, é 5.000 de cruzeiros. 5.000 cruzeiros. Já, tipo, na França,
Já no Brasil você paga R$1.000. Então vale muito mais a pena abrir uma empresa no Brasil e exportar. Então é muito interessante que as empresas qual é a palavra? Tipo, Mudam de sede ou troca se de dispersem. Mas o comando é muito importante. Os países ainda são os países centrais, eles ainda estão na Alemanha, eles ainda estão USA, Estados Unidos da América. E é muito interessante para essa globalização. E uma coisa muito interessante que pode ser importada são os blocos econômicos. Vocês sabem o que são? Blocos econômicos? Blocos econômicos a gente tem alguns, como a própria União Europeia, como você estava falando de empresas que estão na sede, que a sede seja na Alemanha, né? União Europeia, que é constituída por 27 países, sendo entre eles os Países Baixos, como a Holanda, no caso a Holanda, Itália, a Estônia, Lituânia e a República Tcheca também tá entre eles. Também temos outros muito famosos como a Alemanha, a França, que é muito visitada por turistas e... Bom... Não, aqui esperança grande. Não, mas sabe a lore disso aí? A lore da história? A história é um pouco mais complexa. Antes de começar, eu preciso citar uma coisa importante da Europa, que é o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano dos estadunidenses, só não está certo? E o Churchill Marshall, que acho que era o primeiro-ministro da Inglaterra, tinha que construir a Alemanha. Que foi um plano que deram dinheiro para a Alemanha ser construída, algumas condições, tipo, investir em indústria. E um pouco depois disso, começaram o primeiro bloco. O primeiro bloco foi a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que são grupos porque eles perceberam que valia mais a pena se unir em certos aspectos. O único ruim de blocos econômicos são, querendo ou não, que eles perdem um pouco dessa soberania. Porque pensa assim, quando eu se junto com a Argentina, a gente tem que fazer acordos em comum. E quanto mais profundo nos tipos de blocos econômicos, piora. Por exemplo, tem a União Monetária, que junta todos a mesma moeda. Então, se um país fazer um pouco de, em palavras chulas, cagada, em palavras mais inteligentes, más decisões, os países se ferram. Ou querendo ou não, abrir mão das fronteiras. Não necessariamente abrir mão, mas fazer um fluxo mais livre. Ou criar leis de conjunto, que tira um pouco da soberania, o que não é nada pobre, tipo, chegando móveis. Em outras palavras, não é muito da hora. Mas ele tem vários benefícios, por exemplo, a união faz a força. Um exemplo muito da hora é sobre o BRICS. BRICS, não, sabe? Não. É aquele bloco econômico que o Brasil tá, junto com a Rússia, Índia e a China. Tá ligado do BRICS? Tô ligado. Você lembra? Eu lembro de quando eu tava na escola de ter estudado, mas agora eu já não lembro. Eu lembro hoje de manhã quando eu estudei. Você lembra o que é o BRICS? O BRICS é um conjunto de países emergentes. Pode ser. Você lembra quais são os países? Vamos lá, vem cá. Vamos cá. Bolívia, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. South Africa. Caraca, Shakira. É muito dos ingleses. Essa é a Shakira. Então, eles têm muitas coisas em Shakira. comum. É que Shakira é do South Africa, A Shakira é Nem. Mas a música é da South Africa. A ô, música seu. é. Então, Shakira. Não importa. Shakira é colombiana. Não, a Shakira é colombiana, mas tipo, a música... Ela fez a música famosa da Copa do Mundo da África, que é o Chave na Mina, Waka Waka, Chave na Mina Zamera. São África. Essas curiosidades interessantes. Nossa, Vira um pouco interessante. Eu não me recordava, galera, desse... Tá, piada são países emergentes. O que são países emergentes? São países em desenvolvimento. Eles fazem a união, porque querendo ou não, eles querem tentar desbancar a ordem mundial dos Estados Unidos. Porque, querendo ou não, apesar de esses países emergentes, eles são volumosos em área. Alguns, a South África não é tanto, mas o Brasil é bastante em matéria-prima, produção, Rússia, China e Brasil são bem destaques nisso. Então, até incluindo os novos, que agora tem o BRICS+, que vai entrar países tipo
esse nome, a Arábia Saudita, que é bem importante no petróleo. E eles já representam bastante parte do PIB. Vai entrar no BRICS. Isso vai afetar o preço da gasolina aqui no Bananinho? Mano, um pouco talvez. Porque uma das coisas que eles fazem é priorizar o comércio entre si. Tipo, eu vou vender 15 quilos. Eu esqueci o nome. Vou vender 500 toneladas de trigo. Aí tem a Alemanha, a Botsuana e a China querendo comprar. Eles vão priorizar a China. Sim. Porque são blocos econômicos. Ou eles vão abaixar os impostos de alfandegaria, por exemplo. Ah, beleza, você quer comprar muito Alemanha, para você é 30 de imposto. Para a China, é uns 20. Então, tem a opção. Mas voltando à história da União Europeia, eles tiveram o Chequer, que é o negócio, e começaram a aprofundar com a criação do CEG e Euratom, que eram outros projetos para unir. Um deles era a Comunidade Europa da Energia Atômica. Dicção. Perdão, se vocês entenderam. Porque a gente tem mais 8 minutos. Prezando pela professora, no caso. Coitada dela. A gente já te entende há muito tempo. Infelizmente. Que teve os benefícios. E o muito interessante foi a União Europeia. E os países começaram a juntar porque eles viram assim, um mercado comum, que é o MEC, depois a Europa dos 12. Só que mudou muita coisa, agora são 27 países. Um dos principais motivos de muita gente ter entrado foi aquela Guerra Fria. Porque ainda não, os países eram divididos entre capitalistas e socialistas. E a parte dos capitalistas era a parte que fazia parte de blocos econômicos, porque o outro lado era a União Soviética. E que não era um bloco, era um país. Então, depois de se separaram, muitos iam entrar, como a própria estado Estônia e Lituânia, onde eles faziam parte do leste europeu, se não me engano. 11 países do leste europeu se agregaram no negócio. 11? É 11. É muita. E a União São Europeia. muitos países. A União Europeia tem algumas coisas interessantes, como a criação do euro, ou outras coisas que é importante para ter, por exemplo. Eles não podem ter, eu acho que a dívida do PIB no orçamentário, por exemplo. Na hora de fazer as contas, eles não podem criar uma dívida maior que 3%. Eles não podem ter uma renda ativa, uma dívida ativa de mais 60% do seu PIB. Tem muitos outros. Mas o mais importante é a Europa, também tem a China, que é muito importante citar, que elas são importantes no contexto mundial, que a China é uma grande exportadora, ainda mais para a África e para outros países. Tem vários benefícios. Nossa, eu tô ficando maluquinho, eu sou mais louco que todos vocês, como diria o filósofo. E assim, tem vários blocos econômicos, como a cooperação econômica asiática pacífica, o Mercosul, mas que eles não são tão relevantes quanto os outros. E uma coisa muito interessante, eu vou puxar um gráfico aqui, que é a evolução a partir do gráfico. Nossa, eu sou horroroso com isso. É a evolução da arinha depois do comércio internacional, que muitos países progrediram. Porque algumas coisas interessantes são que países subdesenvolvidos, eles começaram a receber investimentos do Oeste. Acabou a Guerra Fria. Você é um país ferrado da antiga União Soviética. Eu vou investir em você. E você ainda é mão de ouro barata. Então os dois acabam ganhando, porque um país fica mais rico e o outro também fica mais rico. Você faz um ficar mais rico com o outro, mas querendo ou não, ajuda bastante. Outros. E aí, quer falar um pouco sobre tecnologias transnacionais? Específico demais. Um pouco, tá ligado? Nossa, que conhecido. Essa tá muito sabida, hein, colega? Nossa. Só dando uma puxada de volta ao assunto sobre a União Europeia, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os principais objetivos que ela tem, sendo uma união entre um bloco econômico, que é melhorar a vida dos trabalhadores e cidadãos dos países que são membros da União Europeia, também melhorar o livre comércio entre os países que são membros, reduzir a desigualdade social entre todos os países que são membros.
Proporcionar um ambiente de paz e harmonia e equilíbrio na Europa. Falar um pouquinho sobre as sedes e algumas instituições que dão uma cuidada assim da União Europeia, que é o Conselho da União Europeia. A sua sede fica na capital da Bélgica, que é Bruxelas. E ela é formada por um ministro de cada um dos países que estão dentro da União Europeia. Ou seja, tem um ministro da Itália, ministro da Alemanha, um ministro, óbvio, da Bélgica, né? É o país onde ela está, dos Países Baixos, da República Tcheca. Bom, também temos o quê? A Corte da Justiça. A sede fica em Luxemburgo. E trata de... A sede fica... É sede. Você falou shed. Eu falei sede. Fala sede. Ah, tá Tá bom. maluca. A SESI a sede... Nossa, Celso! A sede fica em Luxemburgo e ela trata de assuntos como guerras ou dívidas que esses países possuem. Temos também a Comissão da Europa, que também fica em Bruxelas, essa aqui, porque, capital de tudo. E Banco Central Europeu. também temos o Banco Central Europeu, que foi criado em 1988, em Frankfurt, na Alemanha. Seja um bom lugar para soprar. As funções principais: ele é responsável pela política monetária dos países que adotaram o euro, no caso a moeda da União Europeia, como a moeda do país. Os que adotaram, eles cuidam mais ou menos das finanças e tal. Falou um pouco, mas falou lindo. Agora vou... Eu imagino os cortes depois aparecendo na minha gata do nada brotando no meu colo. Ah, fofa, enfim. Voltando ao assunto que eu ia começar a falar, mas eu sou imbecil e acabei esquecendo alguns temas um pouco importantes. Só um pouquinho. Eu tive que falar da União Europeia, que eu não falei o suficiente. Vamos falar um pouco sobre... Tecnologia internacional. Sim, sobre como a globalização afeta a tecnologia, que não Tecnologia da informação e comunicação basicamente moldam o desenvolvimento humano e da identidade. As crianças e jovens imigrantes não são exceções. Esse artigo explora como tecnologias emergentes moldam e influenciam. Moldam e influenciam as relações intergeracionais dentro de famílias. As tecnologias de comunicação dominantes questionam as noções geralmente aceitas quanto à psicologia dos imigrantes e inclusive as funções emocionais relacionadas ao desenvolvimento, relações familiares, e como o poder de ação é construído entre crianças e jovens imigrantes. Uma coisa que vocês falaram um pouco, que eu queria completar, são as transnacionais, que são empresas muito grandes que acabam mudando sua sede para outros países. Basicamente, McDonald's são essas empresas Não, grandes. McDonald's não. É transnacional. Não, McDonald's. É uma transnacional, porém ela não mudou a sede para outro país. McDonald's, Nike, Transnacional Nokia. é quando você muda a sede de produção. Sim, mas empresas... Eles não mudaram a sede de Empresas produção. transnacionais... Não, peraí, posso pensar agora. McDonald's, Nike... McDonald's, Nike... Nokia... Não, peraí. Eu aposto 15 no Pix. McDonald's, Nike, Nokia... Eu aposto 15 no Pix aqui. A professora vai estar de prova. Na verdade, eu pago o Kit Kat se... Acabou, eu acabei de te mostrar. Não, peraí. Mano, a bateria vai acabar, viado. Eu acabei de te mostrar, doido. Só que você vai meter a visão com a gata? Mostra ela no vídeo, pelo menos, pra ganhar uma nota a mais. Vingar, canalha. Não, tô. Peraí. Você tá sentindo gosto? Você tá sentindo gosto? Peraí, não, peraí. Você tá sentindo Eu vou gosto? tentando pegar o tema Enfim, técnico. Não. É importante isso aí que é o argumento certo. E eu acho que o meu argumento é o argumento certo. Eu vou ler a definição de transnacionais aqui, peraí. Transnacional, ó.
Empresas transnacionais. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Coca-Cola, Não, Nokia. leu são transnacionais agora certinho. Empresas transnacionais. Eu tô dando Não, eu faço que. Eu tô dando exemplo. Eu de faço empresas. questão. Depois Eu sou eu mais que faço bagunça de bagunça, né, vocês. professora? Depois eu que faço bagunça. Ai, Esses ai. bobalhões não conseguem entrar em conforto enquanto eu tô aqui em paz. Tá literalmente no concordo, o cara não concorda. Ai, João, aceita. São Take the empresas L. transnacionais. A Não. definição de transnacionais pode Peraí. ser. Tá lá. Diferença Cara, empresas transnacionais. transnacional e multinacional. Peraí. Ih, caralho, eu não fico produzindo. Ah, ela fica de pé às vezes. Pera aí, mostra o gato enquanto o João é amassado. Não, ele vai te cortar essa parte do vídeo, ele não é vai louco. nada. Essa parte é incrível. Ele não vai cortar a parte que eu mito. Não pode. Eu cometi um semi-equívoco. Cometeu um equívoco, Não, ou você- seja, não. eu tô certo, ele Bom, tá errado. errar é humano, todos erram, né? Não. É Olha um a semi-equívoco. Olha a minha dança da vitória. Calma aí, eu... A Luísa tava certa no final das contas e que é verdade, eu tava meio certo, tava meio certo. Agora, tipo, não, Você tá não cortar isso, porque aí Não, eu vou porque cortar. eu quero falar, eu preciso falar do trabalho também, tá? Então, ó, fecho, mano. Rapidão, pausa aí, quanto tempo você bateria? Eu tava com Mas já 15. deu 24 minutos. Bom, É que eu acabei confundindo, porque um dos conceitos das transnacionais só que quando eles saem do país de origem, eles acabam causando um pouco de desemprego no país de origem para causar nos outros países. E eu confundi esse termo com o McDonald's, porque o McDonald's não saiu. Eu cometi um equívoco porque eu queria falar, puxar um negócio. E uma coisa muito interessante, tu que manja em internet, tu sabe o que é cibersegurança, é importante disso? a cibersegurança é a segurança enquanto você está navegando em websites, assistindo vídeos, mexendo no celular durante o dia a dia para não pegar nenhum vírus, para não cair em nenhum bait, nenhuma venda, comprar algo e não chegar, cair no bait. Tá ligado? vídeo alguma coisa, não conheço Coisa feia. Boa. Qual que é o nome de quando você compra alguma coisa e não chega? Estelionato. Estelionato? Não sei o nome certo. Eu queria puxar um tema interessante. Já parou pra pensar o quão desigual a internet? Tipo, porque assim, Como assim? a gente ainda mora no Brasil, tem muito conteúdo em brasileiro em português. Porque português ainda é um idioma respeitado, porque tem mais ou menos umas 300 milhões de cabeças que falam esse idioma. Mas os países da África? Tem uns países da África que tem uns idiomas bem peculiares, onde tipo, eles são os únicos que falam, ou são os poucos. Tipo, eu não consigo dar um exemplo, porque... Se eu não me engano, a Índia também tem, não? A Índia tem algumas partes que falam... Sim. Não, tem algumas partes que tem uns idiomas muito diferentes. Ah, Sim. mas o próprio mandarim, se você for ver na Netflix, não tem mandarim na Não, Cara, mandarim é uma das línguas mais faladas. Não, é a língua do... o ponto Mas é Inglês e mandarim são tipo as línguas... São. Mas não existe legenda em mandarim. Tem. Tem. Não tem não. Eu Pode pesquisei, crer. Eu pesquisei, eu juro que eu pesquisei. Eu tava vendo É lá. chinês. É como chinês. Ah, tá. É chinês e mandarim. Bom, dublagem não tem. Beleza, Você é doido. beleza. Mas, tipo, querendo ou não, muitas informações podem acabar não chegando a certos países, porque eles não têm acesso à linguagem. Vou puxar uma estatística aqui do Instituto... Puxa, Mas Instituto Livro, dane-se, sabe? Instituto Livro. O Instituto Livro, peraí, 2 segundos. Instituto Poliano. E ela me Peraí, vou dar uma pausadinha aqui. Pergunta onde eu tô na madrugada, claro Não. que eu tô no gato jogando com a rapaziada. Eu tô com a corda no pescoço. Meu Deus, você amarrou a corda no pescoço da minha gata. Nossa, eu soltei ali em cima no chuva. É chongo. Também assim, como dos países, tem o japonês como língua materna e tipo, vai, 10% do mundo. E a maioria da informação tá em inglês. Por isso aprende inglês. Não tá sendo patrocinado. Voltando um pouco à globalização, que é o tema principal, o outro tema é o mercado. Vocês estão ligados como funciona o mercado? O mercado Sim, você vai lá e financeiro?
Mercado financeiro, senhor Projeto de Ariano. De Ariano? Você não precisa. Não, você poderia me explicar como que funciona o mercado financeiro? Porque eu não estava prestando atenção nas aulas quando eu estava na Ele época teve da várias escola. fases. O que está agora na especulação. Como assim? Porque uma empresa. Eu acho melhor voltar um pouco, mas estamos na fase da especulação. O mercado não, o dinheiro é uma moeda muito utilizada. Mas o que eu digo? Dinheiro é uma moeda de troca. Porque imagina assim, eu tenho uma vaca e ele tem um boi. Se eu querer trocar uma vaca e um boi, beleza. Tudo bem, é uma troca justa. Mas certas trocas não são viáveis se apenas usar o escambo. Por exemplo, eu quero sal e ele quer carne. A quantidade de sal que ele tem que me dar para dar uma vaca para ele é enorme. Então, muitas vezes a gente usa uma moeda de troca. A gente já usou sal, que é salário, que veio do grego romano, não me recordo. Já há indícios de na China antiga usar ostras, não era ostras, acho que Será era... quantos camelos que iam pagar pelo Lourenço? É, 86, 83. Com certeza. Não, ironicamente tem um site que fala isso. E gente loira ganha mais cabelo. Porque não tem cabelo, não tem branco. Porque Igual você, João, valeria uns 30. sei lá. 6 camelos. Seis. E um com deficiência. tá, Um com 3 patas e Voltando na ao- quarta pata. Volta. voltando ao assunto, então começaram a usar cada 12 moedas. E a mais conhecida que a gente usou há pouco tempo atrás é o ouro. E pouco tempo agora virou o dinheiro, que era lastreado no ouro e pouco tempo a bolsa lastreando. Então o que torna as coisas são a especulação. Por exemplo, o dinheiro especulativo. Como assim? Ele vale, não sei explicar, não sei explicar como ele vale de acordo com o valor do país dele. Deixa eu dar um exemplo de empresa, que são mais fáceis de entender. A Coca-Cola, ela está sendo avaliada em bilhões. Não necessariamente ela produz isso e sim esse é o valor agregado. Uma coisa que eu posso dar um bom exemplo são startups. Muitas startups, algumas empresas operam no prejuízo. Então eles não dão lucro. Se eu não me engano, o Uber ficou muito tempo sem dar lucro. E mesmo assim ele tinha um valor muito grande na bolsa de valores, porque a especulação é que depois de um tempo ele valesse muito dinheiro e que ele rendesse muito dinheiro. Se eu não me engano, ele começou no primeiro trimestre de 2021, ele gerou uma certa renda. Eu não vou jogar esses dados no ar porque eu não tenho certeza. Eu não quero falar abobrinha. Uma coisa muito interessante no mercado são os bancos. Que os bancos antigamente eram apenas para guardar dinheiro. Tipo, eu não vou guardar dinheiro embaixo do meu colchão, eu vou para um banco, vou guardar os meus R$1.000 para agora eles têm outra função. Eles emprestam bastante dinheiro, eles são bastante usados para financiamento, que basicamente é usado como meio. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Em vez de eu comprar a casa de você, eu vou pagar para o banco paga para você. Dá uma. Se você for falar mais coisas, dá uma mega coisa, porque a gente já tá com 30 minutos de bruto. Tem não? O quê? Com mais de 35 minutos de bruto. De boa, eu vou cortar uns 20 e acho que eu vai ficar até 40. Vai cortar porque- 15. Ela deixa até 40? É. Então de boa. Vai cortar uns 15. Tá de boa, só, né? esquece. Relax. Minha tia aqui que é muito lindo, meu Deus. Ela me perguntou na madrugada. Bora continuar que tá acabando. Vamos, guys. Ai, cheiro de pelo. Não! Eu não gosto, somente gosto. Foda-se. É uma coisa que eu falo. Tá, Eu sou gato, otário. continuando um pouco. Tem outras coisas interessantes, como hoje você tem a Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores? Eu tenho uma empresa e preciso de dinheiro. Então eu vou penhorar parte da minha empresa para alguém, parte dos lucros e negócios. Por exemplo, eu quero fundar uma franquia de Habib's, de Bibisfirra. Eu vou apenas fazer uma franquia de Bibisfirra. Só que assim, eu tenho R$2.000 e eu preciso de 100 mil. O que eles fazem? Eles vendem parte da sua empresa,
um preço especulativo porque eles têm ideia que vão valorizar. Uma ideia da hora é o Shark Tank, que é um... Eu gosto do Shark Tank. É, Eu assisto Eu já assisti É uns bem da hora, bem da episódios. hora. é da hora, tipo, eles oferecem parte da sua empresa, isso faz parte da bolsa de valores. Os magnatas, eu não sei magnatas, os são muito compradores, os compradores, os compradores, investidores, eu esqueci o termo certo, eles vão pegar parte da empresa e os caras vão ganhar dinheiro. Uma coisa que deu muito da hora no Shark Tank que eu vi foi, sabe aquela mesa de futebol? Aquela mesa de futebol ping-pong? Ah, Você nunca viu que aquela mesa de ping-pong tem uma rede no meio, eles jogam com o pé? Legal, porém eu não vi. Eu só vi tá aquela marca de cola lá, Precola, algo do tipo. vocês já viram a da empresa do... Sim, já Não, sei não, o que pera, você vai falar. você nunca viu a pessoa jogando, tem uma mesa aqui no meio, e a pessoa joga futebol nessa mesa, eles, tipo um ping-pong de futebol com os pés, um ping-pong com os pés. Ping-pong com... Futebol de mesa. É, futebol de mesa, Ah. que fez um grande sucesso, e foi o Shark Tank, a empresa se valorizou, e especulação. Outra coisa interessante de se falar são os títulos de dívida. Que é uma questão, só quando o governo não é pagando, não é penhora, não esqueci o nome certo. Patrocinamento. Tá vendendo seus títulos de dívida, por exemplo. O governo tem uma dívida da horinha, de 30 bilhões. 30 bilhões é uma dívida pequena, consideravelmente. Você tem 30 milhões? Olha, Eu tenho. contando que o país fatura trilhões por ano, bilhões é bem pouco. Aí o que as pessoas fazem? Elas compram as dívidas e o governo vai dando dinheiro aos poucos. Tipo, eu comprei uma dívida de R$30 do governo. O governo, depois de 10 anos, vai me pagar 70 conto. Porque é pra eles se manterem. Um grande problema disso é que eles perdem um pouco da sua soberania. Não perdem um pouco de soberania, que eles dependem um pouco desses compradores, porque dívidas podem causar um grande furduncinho. Que geralmente pode ser os cidadãos do próprio país? Não, porque se um país está endividado, nenhum país pega mais empréstimo, nenhum país pega sério. Dependendo do país, ele não pode entrar em cursos comerciais. Como eu já disse ali para trás, a União Europeia só pode ter o máximo de 60% do PIB em dívida para entrar. Dívida? Não pode ter mais disso. Pode. Sim. Pra poder entrar? Sim. Eu vou pegar uns dados de agora, vou te mostrar qual é a dívida do Brasil. João do céu, seu dedo tá roxo, você é preto, não dá pra ficar roxo. Bom, dentre essas dívidas que você falou, você empresta o dinheiro pro governo e ele te devolve e tal, tesouro direto, né? É basicamente isso que eu estava falando, eu preciso do termo técnico. Muito obrigado por me lembrar. Eu deixei uma grana lá, não ironicamente. Nossa, eu Deixei R$100 lá. Tesouro direto, vai gerar uns 15. Ele tipo, rende 15% ao ano. 3 anos. Né? Tá vendo talvez isso com o banco, enquanto eu pesquiso. O que eu ia pesquisar mesmo? A dívida. Porcentagem da Brasil, dívida. PIB. Não é. Olha, informação direta saindo do forno, hein? Mano, esse copo fica muito A grande. dívida é de 62 tri. Milhões? Não, 6,2 trilhões de reais. A dívida? Quanto que a gente fatura por ano? Você consegue dar uma web pesquisada? Peraí. PIB Isso é... Brasil. O PIB do Brasil é 1,5 trilhão. A dívida está em 6 trilhões e 2. Então é isso, galera. Então, Faz o L. chega a ser um pouco ridículo que provavelmente tem, vou fazer uma conta de boteco aqui, a gente tem 5 vezes nosso PIB. Posso estar falando um pouco de... e tipo, só o FMI, que é o governo, que é o Banco Internacional, ele é 68% do PIB de 2023, ele
deve pro FMI. É algo ridículo. Provavelmente muito do que eu falei foi um exageradinho, porque eu peguei os dados de Google de pesquisa rápida. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é sobre o FMI. Eu não sei se o que é FMI, então eu vou dar uma lidinha aqui, eu não vou mentir. FMI foi um banco de vários países que surgiu para dar empréstimos para países em crise. Resumidamente, seria Foi depois da Guerra Fria? Foi, eu acho que Claro. foi recente isso aqui. Recente em tempos grandes. Peraí. Você quer deitar aqui? Eu só fazendo o braço. Entendi. Foi em 44. 44? 1944? Então foi recente. Não, foi 1944. A 44? Foi então foi antes foi na conferência de Bretton Woods, que é. antes do fim da Guerra Mundial e antes também da Guerra Fria. Nossa, não tem vídeo. Faz um Quase tempo, né? comi groselha. Isso é importante. 80 anos, né? Tem algumas coisas que querem acrescentar? Não, acho que o senhor acrescentou Você bastante acrescentou coisa. bastante. Desculpa, eu sou uma maritaca. Os que mandam mensagem, tá sumindo. É o que acontece O quando... engraçado é que sempre... uma coisa que eu esqueci de falar um pouco são sobre royalties. E o que são royalties são basicamente... É quando você tem uma patente. Que faz parte da tecnologia. tipo, Por exemplo, Gold. eu criei a eletricidade, eu sou Nicolas Tesla. Se bem que o Nicolas Tesla nem patenteou essa porcaria de direito. Por isso ele morreu falido. Na verdade, ele não criou a eletricidade, ele coisou lá de... Ele fez as correntes alternadas. Deu uma exagerada que ele criou a eletricidade. Antes eram correntes... Não era simples, eram correntes... Direto. Agora são correntes alternadas que são muito melhores, mais complexas e baratas. Não é uma revolução da hora do Brasil. E o que os países muito fazem, eles investem nisso para render frutos. Porque, por exemplo, uma tecnologia do celular, um microchip de uma peça mínima. Se alguém quiser usar, ele vai ter que pagar royalties para a empresa. E é muito interessante, alguns países investem muito, a China investe muito, os Estados Unidos investe muito, são os principais países, eles dão de lavada em qualquer outro. Não tem muito mais que acrescentar aqui. Professora, esse foi o podcast. Nossa. Espero que você tenha se divertido, porque é bom. Se divertir, pode crer que não, mas espero que tenha dado pra entender o que a gente falou. Não foi o melhor, foi o humilde que podemos fazer. E é isso. Saiba, eu sou o mais